jogos como esse. Então, o que vimos hoje aqui foi a diferença abissal que existe entre o futebol brasileiro, sul-americano e o futebol de elite da Europa. Um time um pouco mais abaixo você consegue competir, mas com essas equipes assim, do nível do Bayern, a não ser que ele tivesse uma jornada ruim. E pro azar do Flamengo hoje, o Bayern hoje estava no modo Bayern de Munique. Foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern. É exatamente essa. Como você avalia a participação do Flamengo na Copa do Mundo de clubes? Claro que antes de começar a Copa havia uma expectativa. No meio da Copa passou a existir outra. E, finalmente, hoje o choque de realidade de que... Um grau de intensidade mais baixo, como é o que eu estou classificando o Arrascaeta. Para mim, ele é um jogador genial, mas em algumas vezes no jogo ele não entrega defensivamente, diminuindo o espaço do adversário, sendo intenso na abordagem quando o adversário está com a bola. Mas vários times grandes têm isso, né, na Europa. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aí esse jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. O Flamengo perde por 4-2, é eliminado da Copa do Mundo de Clubes, né? E vamos repercutir aqui que o Mauro César, Galvão Bueno, os comentaristas da ESPN e o Renato Mauricio Pardo também falaram sobre essa eliminação do Flamengo e o que o Flamengo pode tirar de positivo desse jogo. E será que os erros do Flamengo foram crucial para a eliminação do Flamengo? E aquele famoso ditado que todo mundo fala, né? Podemos colocar assim: existe muita diferença da elite da Europa para a elite da América do Sul? Hoje acho que sim, ficou provado que existe muita e muita diferença, né? Então, deixe seu like, deixe tua opinião aí, eu quero saber a tua opinião. Como que você avalia o torneio do Flamengo na Copa do Mundo, né? De clubes. Esperado? Decepcionante? Bom? Ruim? Deixa nos comentários e vambora com mais um vídeo e deixe seu like ajuda demais, vambora. Vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho de times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara: fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia, né? Claro, ele teve momentos na temporada que perdeu para o Mainz, né? Por exemplo, perdeu para o Bochum, que foi rebaixado, em jornadas infelizes, jornadas ruins. Perdeu por 3-0 para o Feyenoord, porque nenhum time joga bem todas as partidas. E foi o que aconteceu. Nessa competição, fez um jogo não muito bom contra... O primeiro jogo nem conta. Contra o time lá da Nova Zelândia, o Auckland, não dá. Mas fez um jogo não muito bom contra o Boca, fez um jogo com reservas e perdeu para o Benfica, que dispensa até maiores comentários. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo, você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os três tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir. É muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que, assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Estava calor aqui, está calor aqui. Mas, ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber uma bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência,
é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim, de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Como foi, por exemplo, no Fluminense e Manchester City, naquele Mundial que o Manchester City ganhou de 4-0, né? E em outros jogos que já vimos também. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse de uma outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E como o Piperno falou do intercâmbio, é exatamente isso. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso. Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não é... Não. O Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, se não falha a memória, o Los Angeles, o Chelsea, quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa elite, está um pouquinho abaixo. Mas o Bayern faz parte dessa elite. E a gente viu hoje como é. Jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera. E aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás. E não acho que seja só uma questão individual, não. Acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação. Também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado sim para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto. O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar num alto nível. Não consegue. Acabou a era lá do cara que enchia a cara de madrugada e fazia o gol no domingo no clássico e isso virava folclore. Isso não existe mais. E os técnicos precisam evoluir, precisam buscar lições em jogos como esse. Então, o que vimos hoje aqui foi a diferença abissal que existe entre o futebol brasileiro, sul-americano e o futebol de elite da Europa. Um time um pouco mais abaixo você consegue competir, mas com essas equipes assim do nível do Bayern, a não ser que ele tivesse uma jornada ruim. E pro azar do Flamengo hoje, o Bayern hoje estava no modo Bayern de Munique. Milhões de torcedores rubro-negros, a nação rubro-negra, não deu para o Flamengo. Mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern era muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo.
Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo para ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até sair um campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer para o Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira. É preciso que a gente analise esse jogo de uma maneira e a participação do Flamengo na Copa do Mundo como um clube, dos clubes, como uma outra coisa. Por isso mesmo a enquete hoje é exatamente essa. Como você avalia a participação do Flamengo na Copa do Mundo de clubes? Claro que antes de começar a Copa havia uma expectativa. No meio da Copa passou a existir outra. E, finalmente, hoje o choque de realidade de que, indiscutivelmente, a elite do futebol europeu, a elite, o Bayern, o Arsenal, o Liverpool, o Manchester City, o Real Madrid, esses, o PSG mesmo, esses jogam outro futebol. Muita gente vai dizer, mas espera aí, o Botafogo derrotou o PSG. Derrotou, como muitas vezes, times pequenos, a gente vê no mundo afora, e aqui no nosso futebol, estamos cheios de exemplos desse. Jogam todos fechados por uma bola, o time adversário não consegue marcar, e aí num contra-ataque o cara vai lá e faz um gol, pequeno 1, grande 0. Levando ainda mais em conta que é importante lembrar disso, que o PSG, que começou o jogo contra o Botafogo, era um time misto. Repito, o PSG, que começou o jogo contra o Botafogo, era um time misto. No segundo tempo, o técnico do PSG, o Luiz Henrique, colocou 5 titulares para tentar reverter aquela derrota parcial de 1-0. Não conseguiu. O Botafogo conseguiu trancar bem a entrada da sua área, o John fez boas defesas, e com isso, aquela que certamente é até agora a maior zebra da Copa do Mundo de Clubes, aconteceu a vitória do Botafogo sobre o PSG. Mas eu acho difícil que daqui para frente a gente não veja os grandes tomando conta da Copa, os grandes europeus tomando conta da Copa do Mundo de Clubes. Vamos ter um super confronto agora, Bayern e PSG, né? É o tipo do jogo. Eu acho que o PSG ganha do Bayern. Eu acho que o PSG, pelo que eu vi hoje no jogo contra o Inter de Miami, o PSG, quando joga a Vera, ele está jogando mais do que o Bayern, embora eu insista que o Bayern é um adversário poderosíssimo. Claro, no jogo de hoje, o Flamengo facilitou muitas coisas, né? O Flamengo começou o jogo de uma maneira catastrófica. Catastrófica. Os jogadores do Flamengo estavam uma pilha de nervos. Aquele papo todo que a gente ouviu de vários jogadores. Não, dá, é jogo de igual para igual.
Não era o que eles pensavam. Claramente não era o que eles pensavam. Eles entraram todos, tremendo. E tremeram tanto que conseguiram tomar 2 gols em 10 minutos. Um gol contra do Pulgar e um gol do Harry Kane numa bola em que o Arrascaeta perde a bola, que lhe foi passada, foi mal passada, diga-se de passagem, mas ele chegou a dominá-la e perdeu. E aí, com 10 minutos, estava a Bahia 2-0. Confesso a vocês que ali eu temi por um vexame tipo 7-1. Porque o time do Flamengo estava tão pilhado, tão nervoso, e os alemães tão donos da situação inteira, eu digo, cara, vamos passar um vexame tipo 7-1. Mas aí o time do Flamengo foi, aos poucos, se acalmando. E começou a entrar no jogo. Fez 2-1. Eu acho que foi o chute mais forte que o Gerson deu em todas as suas passagens, 2 passagens pelo Flamengo. Uma bomba de canhota, coisa que o Gerson nunca foi de dar. O Gerson estava aqueles petelecos que a gente conhece, né? Mas uma bomba que não deu nem tempo do Neuer defender. A bola passou em cima da cabeça do Neuer. O Neuer, quando levantou o braço, a bola estava já balançando a rede. E eu achei ali, olha, vai começar a ter jogo. 2-1. Quem sabe, se a gente levar esse 2-1 ou até um 2-2 para o intervalo, a coisa não vira no segundo. Mas não. Como sempre aconteceu durante o jogo, depois de diminuir a vantagem, o Flamengo errou de novo e entregou a bola para tomar o 3-1. Errou a bola para tomar o 3-1, uma bola que foi um ataque, tá? E o Luiz Araújo deu um bico para frente. Foi esse o terceiro? Eu já nem sei. Eu sei que houve um erro de novo. E aí me fugiu o nome do jogador do Bahia, que chutou bem lá de fora, acho que foi o Goretzka. E 3-1. Banho de água gelada de novo. Veio o segundo tempo, eu confesso que já não esperava mais nada, depois daquele 3-1, depois o início de reação e aí entregar de novo o terceiro gol. Todos os gols do Bahia foram frutos de falhas de jogadores do Flamengo. Todos, sem exceção. Não tem um gol do Bahia que você diga, eles vieram construindo, envolveram a defesa do Flamengo, fizeram gol. Não, nenhum. Em todos eles, o Flamengo ou perdeu a bola ou entregou a bola para eles. E num deles fez contra, que foi o gol do Pulgar, de cabeça. Pulgar, que, aliás, parece ter sofrido uma fratura no pé. Essa é a pior notícia, pior até do que ter sido eliminado pelo Bahia. Porque o Pulgar é uma peça fundamental para as disputas que vão vir agora e que essa sim o Flamengo tem chance. O Campeonato Brasileiro, onde é líder, Taça Libertadores, onde se classificou em segundo, mas está lá, e Copa do Brasil. E você perder o Pulgar numa dessas vai ser complicado. Menos mal que o De La Cruz voltou até a jogar, hoje entrou no final, e provavelmente o Jorginho vai passar a jogar de primeiro volante, que é a posição que ele mais gosta, e o De La Cruz como segundo volante. Na verdade, os dois jogando meio que lado a lado ali. Mas é um baita desfalque o Pulgar. Mas voltando ao jogo, aí no início do segundo tempo, surge aquele pênalti, né? Acho que uma bola que o Arrascaeta chutou, o Plata, não me lembro dos dois, era uma ação ali pela direita, e o francês bota a mão na bola, nem reclamou, bola na cal, o Jorginho bateu magistralmente, 3-2, ele falou, cara, ainda dá. Aí, primeiro, o Flamengo recua, ou é empurrado pelo Bahia. Eu acho até que é mais correta a análise de que ele foi empurrado. Toda vez que ele diminuía, o Bahia empurrava o Flamengo para trás. Essa que é a grande verdade. E o Flamengo com aquela mania de ficar querendo sair, tocando. Gente, o Bahia deu hoje uma prova impressionante de que é possível, sim, você marcar pressão 90 minutos. Basta você ter jogadores com preparo físico suficiente para fazer isso. O Bahia marcou o Flamengo pressão os 97 minutos de jogo, mais os, 3 ou 4 do primeiro tempo, 100 minutos de jogo, pelo menos, o Bahia marcou pressão o Flamengo. E não com uma linha só, não. Não é como o Flamengo faz, que o Flamengo bota lá a linha de frente e avança o meio-campo. Não, eles faziam 2 linhas de marcação na saída de bola do Flamengo. E o Flamengo, ao meu ver, equivocadamente, insistia em querer sair tocando. Num artifício que aqui no futebol brasileiro é super bem sucedido. Porque nós não recebemos uma marcação brutal,
como foi a que o Bayern fez no Flamengo. O Flamengo demoliu a saída de bola do Flamengo. O Bayern demoliu a saída de bola do Flamengo. Essa foi a verdade. Dizendo que ele não teria nível para jogar na Europa, mas talvez ele não tenha a composição física para isso, características físicas para isso? Então, Plihal, mas vários times ainda têm jogadores com um grau de intensidade mais baixo, como é o que eu estou classificando o Arrascaeta. Para mim, ele é um jogador genial, mas em algumas vezes no jogo ele não entrega defensivamente, diminuindo o espaço do adversário, sendo intenso na abordagem quando o adversário está com a bola. Mas vários times grandes têm isso, né, na Europa. A questão é, esses caras precisam, quando eles estão com a bola, eles precisam ganhar o jogo. Uhum. Porque aí vale a pena. Sim, a compensação. Exato. Ah, ok, eu vou... Arrascaeta, fica lá, não se preocupa. Mas quando a bola chegar em você, você ganha o jogo, tá? E aí, quando ele não ganha, ele vira o alvo. E aí ele esbarra num Pamecano que... Sim. E aí ele vira o alvo. Ele vai ser, não tem nível, tá fora, tal. Tanto que, assim, eu acho que quando ele fica no... E ele ficou no banco em 2 Copas do Mundo. Né? E quando ele entra, ele vai lá e faz gol. E se ele conseguir fisicamente chegar sempre perto do que é o máximo dele, e o Flamengo sabe, tem lá na ponta do lápis não, né? Tem lá no computador o que é o máximo do Arrascaeta, se ele ficar perto do máximo, ele é titular da seleção do Uruguai e ele é titular em todos os jogos grandes, em Copa do Mundo, tudo. No Campeonato Brasileiro ele é titular absoluto. Mas o nível do Campeonato Brasileiro de intensidade... O Boto falou sobre isso. Que se o Flamengo jogar com a intensidade europeia, o Flamengo vai disputar todos os campeonatos e tal. Só que atingir a intensidade europeia é uma utopia pra gente. Por quê? Porque aqui tem um calor de 40 graus o ano inteiro, porque aqui tem distâncias de Fortaleza a Porto Alegre. É mais complicado. Jogos a cada 2 dias e meio. E jogos a cada 3 dias, você não consegue recuperar. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo, com um detalhe que os nossos 3 ótimos comentaristas aqui na bancada já haviam notado fora do ar. Olha lá. Primeiro item, posse de bola. O Flamengo teve mais posse de bola do que o Bayern de Munique, 51-49. Isso aconteceu com o Chutes, 12-8 Flamengo. 2 vezes contra o Bayer Leverkusen. É isso. E agora contra o Flamengo. Leverkusen nessa temporada? Sim. É mesmo? Nessa Quando temporada. o Bayern de Munique levou vantagem sobre o Leverkusen. Na Ganhou temporada passada, empatou. não. Perdeu muito. Esse ano, até na Champions League, né? Sim. Não, e é curioso isso, porque assim, a gente marra muito bem, né? Começa a conversa falando sobre como deu para perceber que rolou um estudo ali, né? Daquele lado direito do Flamengo, né? Vamos falar assim, falando de Chelsea e falando de Bayern. A gente tem que pensar também que do lado do Bayern tem o Kompany, né? E como ele tem construído essa carreira de treinador dele, porque assim, o Bayern, temporada passada, sofre uma derrota ali muito bem estabelecida pelo Leverkusen, né? Que foi assim, um absurdo na temporada no futebol alemão. E ali naquela temporada foi a primeira vez em 10 anos que o Bayern emenda 2 jogos seguidos sem marcar gols. Isso não tinha acontecido com o Bayern em 10 anos. Isso acontece na temporada passada. Uma piada, né? Uma piada, isso é um absurdo, né? Assim, só 2 jogos que ele não marca. E ele vinha agora de um jogo que ele não marcou gols, né? Porque ele perde pro Benfica. Porque o Turbo Com um time muito mexido, mas perde... pra caramba. Exatamente. Com o time reserva, os titulares entram na segunda etapa, mas ainda assim, passou um jogo sem marcar gols e isso não tinha acontecido na temporada, emendando 2 seguidos, né? Então, assim... É um trabalho novo do Kompany, se a gente pega novo, assumiu agora, igual o Felipe Luiz, uma temporada completa do Kompany. Já conseguindo números absurdos, espetaculares, colocando o estilo de jogo dele, contando, obviamente, com jogadores inteligentíssimos, assim, que fazem muita diferença nas suas seleções. Então, esses números mostram que o Flamengo ele conseguiu, em algum momento do jogo, elevar o nível também, não vou falar igualar, mas se colocar no jogo ali. Não foi um passeio do Bayern, longe disso, né? Se alguém tivesse ali pensado, não, imagina, Auckland, o que o PSG fez hoje com o Inter Miami, o Flamengo não se permitiria isso, porque não faz esse tipo de trabalho, isso não acontece lá dentro. Mas é isso, é muita convicção, muita qualidade pode até e alternativas. Com um jogo que o Boca conseguiu perder por menor diferença do que o Flamengo, só que o Boca... praticamente só se defendeu. E ali o Kompany ficou muito incomodado, porque ele foi questionado depois o que ele gostou e o que ele não gostou da partida. E ele falou, gostei que meu time buscou o resultado, enfim, pra gente é importante. Não gostei
que não fez mais gols no adversário quando teve a oportunidade. E isso não deve se repetir nesse Mundial de Clubes. Então, assim, 9 minutos, 2-0 o Bayern hoje. Sabe? Isso vem, isso vem de uma conversa, isso vem de uma estratégia. Daqui a pouco eu vou querer saber do Jailson Vilas Boas como é que o Pedro volta desse campeonato mundial. Pouquíssima representatividade, pouquíssimo destaque. Mas antes vamos falar do centroavante do Bayern de Munique, que hoje, muitas vezes, não jogou exatamente como centroavante, né, Mar? É um senhor jogador real? Ainda no estádio. Mas antes, Jailson, o Pedro hoje simplesmente não entrou numa partida de mata-mata, de campeonato mundial. O Wallace entrou, o Pedro não. Como é que se explica isso? Eu nem tinha reparado. O Marra que levantou aqui, falou, porque o Wallace e o Bruno Henrique, né? Sim. Entraram antes do... Com a opção do Plata iniciando. Exato, com a opção do Plata. Assim, se você for parar para pensar, nenhum centroavante, né? O Pedro é o único centroavante. Claro. Plata não é centroavante, Bruno Henrique tampouco, está fazendo agora. E o Wallace também é um jogador de mais mobilidade. Tem sim a ver com a questão do estilo de jogo do Filipe Luís, que ele prefere mais mobilidade, mais movimentação, mais troca ali, né, de posição entre os jogadores de frente, mas também tem a ver com a fase do Pedro. O Pedro a gente conseguiu ver contra o LA muito ansioso, querendo fazer gol de qualquer forma, às vezes os companheiros melhores colocados, ele optando pela finalização porque ele quer fazer esse gol, ele está se cobrando bastante, é o que a gente consegue ver, principalmente pelo que o Pedro vem apresentando quando joga, essa necessidade extrema de fazer gol, e ele poderia, por exemplo, que a gente estava citando agora, né, do Harry Kane, de ver que pode, às vezes, ajudar o time não só com gols, você consegue ajudar o time abrindo espaço para os companheiros, você consegue ajudar o time com assistências também, porque ele estava, por exemplo, o jogo de hoje, um Pedro bem, o cara que tinha que receber de costas era o Pedro, não era o Arrascaeta. O Arrascaeta estava jogando de costas por uma questão tática, que o Luiz Araújo não ia ficar... Porque o segundo atacante seria o Luiz Araújo. Só que na recomposição física, o Luiz Araújo entrega mais que o Arrascaeta. Então quem ficou lá colado junto com o Plata para receber de costa foi o Arrascaeta. E o que o Kompany faz? Deixa eles levarem a bola no Rossi, que se eles estourarem no Arrascaeta, a gente tem a vantagem física absurda. Então, assim, é o que a gente fala, né? O jogo ali tático e tal. Se o Pedro tivesse bem, fisicamente bem, tecnicamente bem, com confiança do treinador também, que isso a gente tem que falar, quem era para fazer o pivô, quem era para fazer a referência hoje, quem era para receber de costas, protegendo tanto do Tá quanto do Upamecano era o Pedro. Não o Arrascaeta. E eu não estou falando que o Filipe Luís errou. Não. Eu também não. É só porque a fase do Pedro é ruim. Eu acho. E não dá pra... O Pedro ainda não conseguiu retornar de uma lesão muito grave que ele teve. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? Essa última fala aí do Mauro César, né, que a gente viu no vídeo aí, eu concordo muito com ele. Existe uma diferença, e uma diferença grotesca, entre a elite do futebol europeu e a elite do futebol da América do Sul, né? Obviamente que a elite da América do Sul é o Flamengo e Palmeiras aí, e a elite da Europa é Manchester City, Liverpool, Arsenal, podemos colocar o Arsenal, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona também, que nessa última temporada jogou muito. Então, essas são a elite de 8 a 10 clubes ali na Europa que tá sempre na elite, né? E ficou nitidamente comprovado. Sim, o Flamengo fez um bom jogo, em alguns momentos o Flamengo sim. Eu não vou dizer que botou o Bayern de Munique na roda, mas o Bayern de Munique deixou o Flamengo ter bola e só esperando, porque o Bayern de Munique, desde o início do jogo, já estava à frente do placar. Então, recuava sua linha para geralmente buscar o contra-ataque, né? E aquele jeito do Bayern de Munique de defender é muito... obviamente eu não tinha percebido isso durante o jogo, e foi um comentarista que falou isso, eu escutando no rádio. É que o Bayern de Munique, ele geralmente deixa as laterais, teoricamente, aberta, e a faixa central ali da zaga, a faixa central da zaga, muito bem congestionada. Porque geralmente os jogadores não vão conseguir tabelar e entrar pela faixa central da zaga do Bayern de Munique. E se for por cruzamento, já que nas laterais não fica tão protegida como a faixa central, se for pelas laterais, e geralmente quando é jogada pelas laterais, na maioria das vezes o cara vai buscar um cruzamento. E se tu for buscar o cruzamento contra um time do Bayern de Munique que fisicamente e na
estatura, né? Os jogadores são altos. O Tá tem 1,95 m, o Neuer mais de 1,90 m, o Upamecano mais de 1,90 m. São laterais muito altos. Zagueiros e goleiros muito altos. Os laterais nem tanto, mas tem acima de 1,80 m. Então aquilo é complicado, sim. E o Bayern mostrou que em vários momentos do jogo aí, o Flamengo sim tinha a bola, sempre nadou contra a correnteza desde o início do jogo aí, né? Para poder conseguir diminuir o placar. Fez isso 2 vezes, mas na última lambança que o Luiz Araújo fez aí, acho que o jogo foi entregue aí, né? E o Flamengo, 2 lances do jogo, o Flamengo teve a chance de fazer o 3-3 com o Bruno Henrique, né? Que ele acabou desperdiçando. Ele poderia tentar encobrir o Neuer ali, mas acabou, na minha opinião, acabou pegando errado na bola. A bola acabou saindo um pouco na lateral do Neuer e indo pra fora, né? Aquele lance ele seria 3-3 e seria outro jogo, né? Um ambiente dentro do estádio seria totalmente diferente. E já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Sané, ele teve uma enfiada de bola, se não me engano, foi do Kimmich, que ele saiu cara a cara com o Rossi e o Rossi fez a defesa. Antes dele finalizar, eu pensei logo na minha cabeça, o Sané perdeu 2 chances cara a cara contra o Benfica, que poderia dar uma vida ao Flamengo nessas oitavas de finais totalmente diferente, né? Um contexto totalmente, porque se o Flamengo, o Bayern tivesse empatado com o Benfica, o Flamengo pegaria o Benfica e não o Bayern de Munique. Até aí tudo bem. Ele perdeu 2 chances contra o Benfica, né? Que seria o gol de empate e ajudaria muito o Flamengo. Aí o que ele faz? Perde o gol, né? Rossi consegue fazer uma boa defesa. Pelo menos, né? Seria um absurdo o Sané perder aqueles 2 gols cara a cara com o Benfica e no Flamengo fazer, né? E seria um placar de 5-2. Seria um placar bastante elástico e sim, acho que 3 gols de diferença ali, né? Acho que 3-0 é um placar tradicional, mas 4-1 já considera goleada, né? Mesmo sendo 3 gols de diferença. Então 5-2 já deixaria uma marca aí já mais pesada ali no placar. E se a gente for olhar os números do jogo, assim que o jogo terminou, parece que o jogo foi pau a pau, né? Ali, muito equilibrado. Sim, o jogo foi muito equilibrado. O que matou a estratégia do Felipe Luiz e a atuação do Flamengo, né? Foi esses 2 gols nos 10 minutos de jogo. Ali acabou muito, porque o Flamengo sempre tentando se esforçar mais, se desgastando mais, porque sempre tentando correr atrás do placar. E quando conseguia diminuir a vantagem, tinha falha individual de algum jogador. Foi do Luiz Araújo 2 vezes, foi o Arrascaeta recebendo descosta logo no segundo gol, né? E obviamente, tu receber descosta o Arrascaeta, que não tem uma estrutura física muito boa, tava calor, e a gente sempre questiona sobre a questão física do Arrascaeta dentro de campo, né? A estrutura física dele, de porte. E o condicionamento físico do Arrascaeta, a gente sempre questiona isso. Vai proteger a bola descosta contra um Upamecano. O cara é gigante. Gigante e estrutura forte. Porradão de estrutura. Tanto ele como o Jonathan Tah, que tem 1,95 m. Ali seria o Pedro, né? Se o Pedro estivesse bem, teoricamente, né? Ele seria o papel pro Pedro, mas o Arrascaeta acabou sendo desarmado muito bem, né? E esse é um dos motivos que muita gente questiona, porque acho que tu viu até no vídeo aqui, que o Arrascaeta não consegue jogar na Europa, entendeu? Não tem estrutura física, porte físico para poder jogar, entendeu? E a questão física dele é uma coisa que chama atenção, né? Que no futebol brasileiro até vai, né? A gente questiona algumas vezes, mas no futebol brasileiro a gente até questiona. Acaba até indo, mas na Europa ou até na seleção uruguaia é complicado, muito complicado, né? Mas eu acho que sim, a atuação do Flamengo e minha avaliação do Flamengo nesse Mundial de Clubes é uma avaliação dentro do esperado ali, muito dentro do esperado ali. Se chegasse a umas quartas de finais seria ótimo, entendeu? Ali. Porém, o Flamengo fez seu papel muito bem no grupo, com primeiro lugar, porém, infelizmente, acabou pegando uma potência do futebol aí, Bayern de Munique, que quando joga sério, é isso que acontece, né? O Flamengo, sim, o Bayern de Munique jogou muito sério esse jogo aí,
dando carrinho, a gente vê o Kimmich vibrando com aquela defesa do Neuer, né? Vibrando muito. E é complicado. A elite do sul-americano e do europeu, a distância é pelo menos assim, ó. Ou até mais, né? Então, tamo junto e é nóis aí na